De uma beleza impressionante, a orquídea é uma das flores mais admiradas em todo o mundo. Mas o seu cultivo exige cuidados que, em meio à rotina agitada, se torna, às vezes, um desafio. Acontece que existem duas espécies que são ideais para quem deseja trazer para dentro de casa essa delicadeza em forma de flor, sem muito esforço. As Phalaenopsis e as conhecidas como Vanda. Para nos ensinar como cuidar e manter sempre bonitas as nossas orquídeas, nós estamos recebendo o paisagista Sidney Fernandes, que sabe tudo sobre elas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, como Tudo está? ótimo. Tudo bom? Tudo bem? Alegria estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Alegria nossa. Vamos falar então delas. A gente estava falando que a gente gosta de dar a orquídea de presente. Eu acho que não tem muito erro, né? Porque ela é tão bonita. E a Phalaenopsis é a rainha que deu certo globalmente. Então, veja o quanto que já tem de mudança de tamanho, mini. É mesmo. As Vandas que vieram depois que a Phalaenopsis abriu o caminho no mercado, que era um pouquinho mais complexa de mexer, também é de uma beleza fascinante, né? Porque ela tem aquelas raízes, tudo, e ela ocupa um espaço enorme num arranjo. Então, desde o arranjo mais simples de uma mesa, uma mini orquídea numa mesa de trabalho, num centro de mesa, até um arranjo tropical para um casamento, para um lugar comercial, um restaurante, elas chegam num nível assim, de 100% de resultado positivo e de predileção, então estouram qualquer estatística. Quando a gente fala delas, elas são mais fáceis de ser cuidadas mesmo? A Phalaenopsis, por uma coincidência, é uma longa discussão, porque da onde ela vem do Sudeste Asiático. É um clima um pouco parecido, por exemplo, com o Sudeste aqui no Brasil, tem algumas coincidências, mas as plantas foram se adaptando e foram muito melhoradas pelos viveiristas, foram criando variedades e que hoje você pode dizer que você tem, né, Phalaenopsis em Nova York, sul do Brasil, Sudeste, Norte, a maioria delas vai com pequenas mudanças e ajustes, algumas preferem mais clima um pouco mais frio, como essa daqui, mais fresquinho, né? Mas, no geral, em qualquer lugar do globo, nas grandes cidades principalmente, num continente como o nosso, de norte a sul do continente americano, por exemplo, você tem as Phalaenopsis usando em qualquer cidade, você encontra. Em qualquer ambiente de casa? A grande vantagem dela, variando numa escala de luminosidade em qualquer ambiente, e ela aceita ficar num ambiente mais escuro de uma sala, por alguns dias, ela resiste bem. Você pode errar na água, que é o que mais se faz, que todo mundo coloca água demais. Então ela aceita bem, não estraga tão rápido. Hoje eu trouxe 2 exemplos de orquídeas minhas que sofreram alguns erros. A gente foi fazendo de propósito, alguma eu peguei emprestado como essa daqui, para mostrar quais são os probleminhas que aparecem. Na última edição nossa, o pessoal só colocou Phalaenopsis com os mesmos problemas. Então eu trouxe hoje para mostrar por que se chega naqueles problemas daquele dia. Boa. Então mostre pra gente. Então vamos lá. Essa Phalaenopsis aqui tem um caso típico. Você compra, durante vários meses vai ficando na sua sala, você vai deixando num centro de mesa, vai pondo água. Primeiro, se é a água, obviamente, do sistema público, vai ter muito cloro. O cloro acidifica o meio dela, vai ficando escuro assim. Tá? E se você não troca, não leva ela para fora para tomar ar, para melhorar um pouco, ele vai ficando com excesso de umidade e o Phalaenopsis não gosta disso. Então ele começa a ter raízes escuras, você tem que cortar com uma tesoura, tá? Suprimir essas raízes. Aqui já está em recuperação, eu comecei a cortar, as raízes já estão ficando mais branquinhas, nasceram algumas outras, mas ainda está murcha, está sendo atacada por fungo, foi atacada por fungo e começou, ela vai dar essa murcha aqui, a gente vai perdendo a planta. E aí você tem que ir tirando. E aí ela começa a melhorar com esses novos brotos mais brilhantes, com uma cor mais firme, tá? Mas veja, aqui você tem uma folha mais enrugada, ó. Isso aqui é típico de pH ácido. E a cor também, né? A cor, tá? Muita poeira, se você não joga uma água, não limpa, esse pó vai formar uma camada que geralmente o fungo vai achar ótimo entrar por baixo e formar uma colônia, tá? Outra coisa também, vai atrapalhar a fotossíntese, o excesso de poeira, e aí ela começa a perder folha de baixo para cima até chegar aqui e dar uma doença mais séria e matar ela por esse meio aqui, desse miolo, tá? Então esse é um dos problemas típicos. Nessa mini aqui, a gente tem apenas um caso típico do excesso de umidade, ó. Não tem quase mais raiz nenhuma, só essa que ficou presa no substrato, que é fibra de coco, que é muito úmido, eu recomendo bem menos do que vocês estão vendo aqui, tá? Eu recomendo mais casquinha de madeira com carvão moído, é o melhor. Tem madeira, carvão moído, se quiser colocar um pouquinho por cima do coco, sempre ajuda, continuando o que nós começamos a conversar na outra edição, né? Então, quando a haste floral
fica branquinha, está na hora de você tirar, então você tira, tá? Coloca ela, se você não tem na hora uma pedrinha, uma coisa para você colocar como drenagem na sua casa, pega isopor, ó. Ah, legal. Pica o isopor, ele quebra um bom galho como um material drenante, isso aqui é meu, eu que faço, tá? E se você está vendo que ela está muito úmida, aí tem que ser meio maníaco que nem eu, tem que ter tempo e gostar muito, né? Você pode furar o vaso, ó, no corpo do vaso, fazer vários furos com um espeto de madeira quente, você esquenta ele, tá? E aí esse ar que vai circular vai começar a sanear a doença que está, vai ajudar a sanear a doença que estava nas raízes, elas vão voltar a ficar verdinhas, mais gordinhas, assim. É só isso, você não precisa fazer quase nada, tá? Aí você vai tirando aos pouquinhos o substrato, se você está notando que tem muita raiz preta e doente, aí você é obrigado a tirar todo o substrato para replantar o Phalaenopsis num vaso só com pedrinha no fundo e deixar ele descansar num lugar fresquinho que não tenha muito sol. Que maravilha. Estão chegando várias perguntas. Tá, Vamos com para certeza. a primeira. Vamos lá. Isso aí, bora lá, vamos ver a primeira pergunta aqui para o Sidney. É da Simone, olha aí, ó, que coisa linda. Boa tarde, gostaria de saber se tem como fazer muda através da haste da Phalaenopsis. Será que Olha, eu não posso me alongar muito, né? Mas vamos tentar ser rápido. Na haste dela, se você corta ela a partir do segundo anel ou terceiro anel e pega essa parte de baixo aqui e coloca, você pode colocar ela, furar um isopor, que nem eu mostrei para você, fura o isopor e põe ela numa água com pedacinhos de alho, tá? No nosso canal tem explicação. Esse produto que sai da água do alho estimula a brotação. E depois que nasce um brotinho aqui, exatamente nesses anéis aqui, você põe ele deitadinho num substrato como esse que eu falei, tá? Põe uma tampa e aí ele brota. Tá bom? Demais. Tá cheio de vídeo na internet explicando, tá? Nós temos um com uma aula minha, eu vou tá num outro canal, eu vou passar pro @Paisagem Jardim Sem Limites para vocês assistirem para matar. Tem um pouquinho, ele é um pouquinho complexo para chegar no resultado, mas não é difícil, todo mundo faz, tanto que já viralizou vários vídeos desse tipo e dá para fazer sim, essa é a resposta, né? Com certeza dá para fazer. Dá, sendo Phalaenopsis com haste floral, sim. Tem um lugarzinho certo, melhor para você cortar e pegar essa parte de baixo, é melhor. Tá? Ela tem mais hormônio para você poder fazer broto. Se você cortar e deixar a haste da segunda ou na terceira, nesses anéisinhos aqui, cortar bem enviesado e deixar, não tirar a haste da planta, você vai ter uma nova haste floral. Que demais. Mais perguntinhas. Mais demais, né? Muito legal. Vamos ver aqui Tem mais muita uma coisa, o pergunta. Phalaenopsis tem muito tamanho, né? Como o pessoal Marcelina, fala. abençoada tarde para todos. Gostaria de uma ajuda para salvar a minha orquídea que está com a raiz seca. Já perdi 3. O que eu faço? Ajuda a Marcelina aí, Sidney. Poxa, por favor. Marcelina, 3-0, hein? Vamos, 3-1, né? Vamos ver se a gente faz o 3-1 agora e você... a raiz seca significa o contrário, significa pouca água, mas pode também significar, como eu já falei, pode significar um meio muito ácido. Então você põe ela só numa pedrinha, se tiver pedrinha ou isopor, mas tem que ter um pouquinho de pedrinha e um pouco de madeira, né? De casca de madeira que você vai encontrar até no supermercado, o saquinho para vender. Só faz esse substrato até a metade do seu vaso, coloca ele num lugar bem arejado, com uma boa luminosidade, não é sol, tá? E rega, começa a aumentar a rega aos pouquinhos, tá? Começa fazendo uma vez por semana só, depois faz no máximo 2. Quando chegar no auge do verão, se esse verão for seco e você não puser ele na chuva, pode molhar até 3, um pouquinho por vez, vai 1,5 copo de água nessa Phalaenopsis. Ela vai começar a brotar nessa parte aqui, que é esse tronco aqui, esse caule que ela já está começando a aparecer, ela vai brotar alguns olhinhos que são novas raízes com uma pontinha verde. Essa é a resposta que você está num ponto ideal de umidade para a planta. Mas você tem que experimentar vários lugares na casa, regular bem essa rega, Marcelina, porque eu não sei qual é o grau de umidade da sala que você vai deixá-la, tá? Mas seguindo essa receita básica, dá para salvar muita planta, tá? Que demais. E quanto tempo que ela demora para florescer? Para florescer, de quando você planta uma muda e ela começa a chegar a partir dessas 2 ou 3 folhas com esse tamanho, é no máximo 60 a 90 dias. Aí ela já começa a formar uma haste, pelo menos, de 60 a 90 dias. A partir desse crescimento, do zero, né, quando você chega nesse corpo aqui, ó, assim, em 60 a 90 dias ela já vai começar a preparar a primeira haste floral. Que linda. Mais perguntinhas. Mais perguntinha, bora ver aqui, o assunto é ótimo. Da Silvânia, Minas Gerais. Oi, Abi, Sidney, boa tarde. Tenho orquídea em casa e as folhas ficam amarelas. Elas gostam de calor? E eu plantei na terra.
Tá certo ela, Silvânia, ou Sidney? Vamos Obrigado, lá, Silvânia. Silvânia. Se for essa Phalaenopsis, não plante na terra. Ela não gosta. Ela é uma planta que ela evoluiu nas árvores. Vamos lá, vamos explicar quem é a Phalaenopsis. Não sei se eu tenho tempo ainda, me desculpe, mas eu preciso explicar. A Phalaenopsis, ela cresce no tronco da árvore, na floresta tropical da Ásia, tá? Outra coisa, nós tivemos que colocar ela em pé nos vasos, porque nós precisamos apresentar a planta desse jeito, mas na floresta ela cresce para baixo. O mais incrível do Phalaenopsis, o mais louco de tudo é que ela só cresce assim. Então quando você planta numa árvore, você vai ver que um dia ela vai fazer, você vai perceber que ela vai fazendo assim, ó. Ela cresce para baixo. Então não tem nada a ver com terra. Plante sempre num substrato de vaso com madeira, carvão, e pode pôr um pouquinho de coco se você quiser, ou amarra ela num tronco de árvore, que no nosso canal tem a explicação de como amarrar no tronco de árvore, de uma forma que dê certo, tá? Se for Phalaenopsis. Agora, se for Cymbidium, uma outra que tem esse nome, que hoje não é difícil achar esse nome e relacionar, ele aceita a terra. Tá? É uma das orquídeas. E tem várias, mais umas 2 ou 3 aqui em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste, que você encontra orquidácea para você colocar no solo, na terra. Mas tem que perguntar ao viverista qual é a orquídea de terra, porque a família, na verdade, ela vive para cima, ou rocha, ou madeira, ou árvore. A Wanda também é a mesma coisa? A Wanda também. A Wanda, nos jardins, vamos lá, foi bom você abordar as Wandas. Nos jardins, depois de um tempo, eu mostro para o cliente um vídeo de um japonês que ele só cria Wanda em tronco de palmeira. E fica uma coisa... é uma decoração tropical de você cair para trás. Em Taiwan tem um hotel que ele só forra as palmeiras gigantes, assim, com um monte delas. E elas conseguem, com essas raízes aqui, aderir perfeitamente no tronco das palmeiras. A árvore também elas aceitam, mas palmeira ela é melhor. É uma orquídea para você pendurar, é uma orquídea para você ter na sua varanda ou numa sala já próxima da porta da rua, uma janela que você tem uma situação dessa, ou numa janela do quarto, tá? Ou no seu jardim, no seu quintal, ela sempre pendurada. Por quê? É uma planta que precisa de aeração grande nas raízes e precisa ter contato alto com umidade. Todo dia ela precisa de umidade, pelo menos, ou de rega ou de muita umidade. Tá? Nossa, essa é a Wanda. Tá linda demais. Uma excelência tropical, também da Ásia. Adorou o Brasil, já tem produtores assim de primeira linha no Brasil com as Wandas. A gente também está tirando todo tipo de variedade de cor. Essa é maravilhosa, né? Linda essa demais. Cor é uma flor firme, as flores são bem nítidas, bonitas, bem fortes de você enfeitar. Então a Wanda, você precisa trabalhar com a Wanda tendo em mente um ambiente mais externo. Dá para enfeitar, dá para colocar numa sala um dia, fazer um arranjo? Dá, mas dá para perceber que é trabalhoso, tem que ter alguma coisa para pendurar e tal. Mas dá sim, dá para você fazer varanda, você consegue trabalhar bem com a Wanda. Porém, elas também gostam de sol. Então essa varanda tem que ter um pouquinho de insolação, né? Pelo menos da manhã. E quando ela falou da folha ficar amarelada, é excesso de sol? Ai, desculpa, ela falou. Eu tava A folha amarelada, se for do Phalaenopsis, pode ser queimadura solar. Se nessa mancha amarela tiver também, deixa eu fazer ela não cair, vamos ver, que a gente dobrou, né? Só um minutinho. Se ela tiver uma mancha escura junto com a mancha amarela, é solar. Se essa mancha amarela tiver meio assim grudenta, aí é um ataque de fungo ou um apodrecimento que já deu na planta porque está com excesso de água em casa. Geralmente não é muito amarelo, é um amarelo meio pálido. Mas se for um amarelo vivo com uma mancha mais escura, ela está no sol, tire ela do sol. Phalaenopsis não gosta de sol. Perfeito, Direto. Sidney, maravilhoso. Você é de casa, obrigada pela participação. Continua fazendo perguntas que Sidney já vai voltar, viu? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, foi uma alegria. Pra gente é sempre. E você aproveita para entrar no canal dele também para você pegar todas essas dicas aí com calma, como é que você faz a poda, tudo certinho, tá? @Paisagem e Jardim Sem Limites. E o e-mail é verde, tá certo, né? É verde reverde jardim. Verde reverde Eu jardim. que inventei, gente, desculpa. Verde reverde jardim @gmail.com. E o telefone é o 11 9671 91306. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço também. Muito Até obrigado a próxima. a vocês. Tudo de bom. Por encantar Obrigado, aqui gente. o nosso estúdio com essas Obrigado, flores gente. lindíssimas. Obrigado pela oportunidade. Tchau.